Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Olá, caríssimos irmãos e irmãs, vamos mais uma vez juntos meditar a palavra de Deus, que está no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando o seu sangue com os dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles 18 que morreram, quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: Já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque ela está inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Muito bem, meus irmãos. O fato daquelas pessoas que nós vimos nosso Senhor contar, padecerem tais desgraças, não se devia ao que fossem piores do que outras pessoas, porque Deus nem sempre castiga nesta vida os pecadores, né? Ou seja, vimos que Jesus diz claramente, contando 2 acontecimentos da atualidade, da sua atualidade, para ensinar a sua doutrina. Primeiro, uns galileus que foram mortos por Pilatos. E Jesus diz: Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não. E depois Jesus cita outros que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles. Ou seja, pensais também que eles são piores do que vós? Vos digo que não. Mas se não vos converterdes, morrereis do mesmo modo. Veja, meus irmãos, é necessário que nós nos arrependamos dos nossos pecados. Todos nós somos pecadores e merecemos um castigo pior do que as desgraças terrenas. O castigo eterno.
isso é o que nós somos merecedores. E Jesus, com sua morte de cruz, veio nos resgatar, veio tirar o pecado que há em nós. Mas para isso é necessário que correspondamos à graça de Deus. Para recebermos essa salvação, essa libertação, é necessário que correspondamos à graça. Senão morreremos do mesmo modo. Ou seja, e essa morte que nosso Senhor aqui diz, é a morte eterna, né? A morte eterna. Se nós não nos arrependermos dos nossos pecados, faz muito necessário, meus irmãos, o arrependimento. Por exemplo, para que nós façamos uma boa confissão, uma confissão válida, onde sabemos que Deus realmente nos perdoa, é necessário o arrependimento dos pecados, o arrependimento sincero. E o que seria, por exemplo, o arrependimento sincero dos pecados, né? A dor dos pecados. Seria chorar, né? Porque nós pecamos? Não, ou seja, a pessoa pode chorar e não está verdadeiramente arrependida. O arrependimento dos pecados se mostra quando, por exemplo, se nós pudéssemos voltar atrás, não faríamos o mesmo. Não faríamos aquele pecado. Isso mostra um arrependimento muito concreto. Né? Se eu pudesse voltar atrás, não faria isso. Me arrependo, Senhor. Me arrependo porque se eu pudesse voltar atrás, não faria isso e não quero mais fazer. Vou lutar para que não faça mais. Está aí o arrependimento, um arrependimento sincero, né? E esse arrependimento deve ter em conta, né, a dor de ter ofendido a Deus. Senhor, eu te ofendi. Senhor, Tu que és bom, Tu que és amável, Tu que destes a vida por mim, por amor a mim. E isso, ou seja, nos fará então mudar a realidade da nossa vida. E vemos no Santo Evangelho Jesus que conta uma parábola, né? Falando de uma figueira que não dava frutos, né? Então, o vinhateiro diz, já faz 3 anos que venho procurando figos nesta figueira e nada encontro. Corta, porque está ela inutilizando a terra. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha a dar fruto, se não der, então, tu a cortarás. Aqui Jesus fala da paciência de Deus, da espera de Deus para a nossa conversão, para a nossa mudança de vida. Mas, meus irmãos, Deus também é justo. E nós não podemos deixar para depois a nossa conversão. Porque se nós morrermos sem arrependimento dos pecados, sem uma contrição, nós seremos condenados, seremos ceifados, cortados. Se não vos converterdes, disse o Senhor, morrereis do mesmo modo. Que de fato, meus irmãos, possamos nós nos arrependermos dos nossos pecados, por dor de ter ofendido a Deus, e que possamos fazer um propósito de mudarmos de vida, de viver segundo a vontade do Senhor. Nós vos damos graças, Senhor, por esse tempo de meditação e pedimos a sua ajuda para pormos em prática aquilo que meditamos.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado pela sua presença, sua companhia. Se você ainda não faz parte do nosso canal, se inscreva e nos ajude compartilhando os nossos vídeos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.